Amém, glória a Deus. Quarta-feira, dia 23 de setembro, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 6. Quero pensar com vocês nesta quarta-feira, eu vi o Senhor. Queridos, eu, você, cada um de nós, mesmo que não tenhamos um testemunho que chegou nas redes sociais, que não chegou a fazer o CD, que não tenha reconhecimento mundial, nacional, mas tanto eu quanto você, em algum momento da vida, em algum trecho da vida, em um momento pontual, nós tivemos uma experiência com Deus. E a experiência com Deus, ela é fantástica. E eu gostaria de pensar em Isaías capítulo 6. Eu vi o Senhor. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para você, eu tenho muito isso nesta linha, a gente não pode ver o Senhor só quando tudo é favorável. Você já deve ter lido esse texto várias vezes, mas veja o que diz o versículo 1 do capítulo 6 de Isaías. Ele começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu fico me perguntando, para quê? Qual foi o propósito do escritor sagrado começar o versículo escrevendo no ano em que morreu o rei Uzias? Se ele registrou isso, porque isso é importante para o escritor sagrado. Ele quer dizer que no ano em que ele perdeu o amigo, no ano que ele perdeu o rei, quando tudo era desfavorável, quando o clima era para baixo, quando o ambiente não ajudava, quando se espera que uma pessoa esteja no luto, falando de morte, desanimada, recebendo elogios, palavras bondosas, palavras abençoadoras, ninguém pode ver o Senhor. Isaías quebra isso agora. Isaías diz assim: no ano em que meu rei morreu, no ano em que meu amigo morreu, eu vi o Senhor, eu tive uma experiência com Deus. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você nesta quarta-feira à noite. Eu vi o Senhor mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que não são favoráveis, mesmo quando o luto está presente na minha vida, é tempo de ver o Senhor. Queridos, coloque no seu coração. Josué, quando Moisés morreu, lógico é comum, lógico é natural. Lógico que faz parte da vida, e lógico que as pessoas são diferentes, cada um tem o seu tempo, e algumas precisam ser acordadas, que foi o caso de Josué. Josué senta e fica chorando. O escritor sagrado, ele registra, e Deus falou com Josué: o meu servo Moisés é morto, levanta. Precisou que Deus sacudisse Josué. Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, é uma criança, é um menino que está morando dentro do templo. Ele não vê nada, ele só ouve a voz. Quando Deus fala, Samuel, e ele diz: eis que teu servo ouve. Um menino tem uma experiência com Deus. Josué, que era experiente, precisou ouvir uma voz dura de Deus: levanta, a morte faz parte. Moisés já morreu, o luto já passou, é hora de ir para frente, tenha mais experiências comigo. E Samuel ouve. Fala que teu servo ouve. Ele ouviu a voz de Deus deitado num quarto, ambientes totalmente diferentes. Isaías é parecido com Josué. Samuel está dentro do quarto deitado de noite. Nós às vezes criamos um ritual que Deus só fala em determinados ambientes. Coloque no seu coração: Deus fala quando Ele quer falar, e Deus fala quando nós queremos ouvir, e algumas vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo, porque queremos criar um cenário totalmente humano para Deus agir. Deus age, Deus fala. Esteja preparado para
ouvir a voz de Deus. Primeiro ensinamento, Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Em dias difíceis, em momentos difíceis, Deus fala com você. Segundo ensinamento, no versículo 5 do capítulo 6. Então disse eu, Isaías falando, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, não é regra o que eu vou falar, não é que é assim, não vamos colocar todo mundo no mesmo contexto. Mas alguns crentes, algumas pessoas vivem da experiência dos outros. Gostam de ir para cultos coletivos para ouvir a experiência dos outros. Isaías me ensina, no capítulo 6, que a experiência foi dele. E é isso que eu quero te passar nessa quarta-feira à noite. Eu vi o Senhor em momentos difíceis, e Isaías registra, eu que vi, tenha experiências pessoais com Deus. Não despreze a experiência dos outros. Mas quantos crentes ficam dependendo que terceiros venham lhe dizer o que ele deveria ouvir direto de Deus? Muitos querem ouvir de Deus através de pessoas, através de músicas, através de uma mensagem, através de um culto. Eu não estou dizendo que isso não acontece, isso acontece sim, mas eu estou dizendo que alguns crentes não conseguem ter suas experiências diretas com Deus, e a gente canta, o véu já se rasgou, não precisa mais do sumo sacerdote, é direto com Deus, quebra isso. Mas algumas pessoas precisam ir na igreja, precisam marcar horário, tem que ser determinado líder religioso, quebra isso na tua vida. Líder religioso, igreja, crente mais experiente podem ajudar, mas você não depende de ninguém, porque o véu já se rasgou. O nosso acesso é direto. Deus quebrou essa restrição em Jesus Cristo. Quando Jesus morre e ressuscita, nós ganhamos o sacerdócio universal. Eu sou um sacerdote, eu posso ir direto a Deus. E Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele diz isso, eu vi o Senhor. Agora, o que aconteceu com Isaías quando ele viu o Senhor? Versículo 5, ele faz uma autoavaliação. E se tem uma coisa difícil nos nossos dias, nós fazemos facilmente, com certa facilidade, a avaliação dos outros. Mas quando é uma autoavaliação, que dificuldade! A própria Bíblia já diz isso, a gente repete esse versículo, as redes sociais toda hora tem isso. A gente enxerga um cisco nos olhos dos outros, mas não conseguimos ver um travessão no nosso. Todo mundo diz isso, todo mundo fala isso, mas talvez a gente esteja fazendo exatamente isso. Mas quem tem uma experiência com Deus, no versículo 5, Isaías registra isso, ele faz uma autoanálise. Olha o que ele diz no versículo 5 do texto em questão. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele faz uma autoavaliação, ele percebe, eu não sou merecedor desse momento, porque eu sou um cara ruim. Eu sou um cara limitado. Mas Deus, ele usa os caras ruins, ele usa os caras limitados, desde que eles reconheçam isso. Mas Isaías não para apenas numa autoavaliação, ele também vai para o seu contexto, para o seu ambiente, para a sua sociedade, e não há nenhum pecado nisso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente só fica com a parte B deste versículo, que diz assim, o versículo de número 5, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías faz a sua avaliação e logo em seguida ele diz,
Eu habito numa sociedade que está destruída. Irmãos, esse texto é de 700 anos antes de Cristo. Qual a diferença para o século 21? Se você olhar o século 21, você vai repetir as palavras de Isaías. O que a gente tem dificuldades é a parte A. É quando nós falamos de nós mesmos. Quando falamos de nós mesmos, a gente tenta argumentar, a gente tenta mostrar, mas quando nós falamos da sociedade, nós somos rigorosos. Coloque isso no seu coração. Eu vi o Senhor, mesmo em momentos difíceis, no ano em que morreu o rei Uzias. Tenha experiência com Deus, mesmo quando os tempos quanto os momentos são desfavoráveis. E o segundo ensinamento, eu vi o Senhor, e foi uma experiência minha. E quando eu tenho uma experiência com Deus, minha, pessoal, eu e Deus, eu faço uma avaliação de mim, mas também faço uma avaliação do contexto onde eu estou inserido. Não sejamos ingênuos nesse sentido. E para nós finalizarmos a palavra desta quarta-feira, eu falo muito sobre isso. Resultado sempre é bom, resultado é um critério, mas algumas vezes a gente se agarra a alguns critérios e eles são determinantes para tudo que a gente faz. E um que eu sempre falo é quantidade. Quantidade não pode ser desprezada, mas Deus não está preso no critério quantidade. Falei estes dias, quando há festa nos céus por um. No versículo de número 13, do capítulo 6, se você ler do 9 ao 13, é melhor ainda para entender. Eu só vou ler o versículo 13. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. O texto começa assim: mas, porém, todavia, entretanto, se ainda a 10ª parte ficar. Queridos, eu vi o Senhor quando os dias não eram favoráveis, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor numa experiência pessoal, e agora Deus fala com Isaías: Isaías, não fique preso ao critério quantidade, porque você pode trabalhar, você vai avisar ao povo e talvez, e se ficar a 10ª parte, eu estarei com você. Não é para trabalhar só para atingir a 10ª parte, é para não desistir, é para saber que Deus está contigo, mesmo que só fique a 10ª parte. Esse é um critério divino e que não é um critério humano. O humano, se tiver só a 10ª parte, não serve. Foi ruim, Deus não está nisso. Querido, todo trabalho tem que ser avaliado, mas cuidado para você não matar um trabalho apenas e tão somente pelo critério quantidade, porque em Isaías capítulo 6, verso 13, Deus fala com Isaías que está tendo uma experiência com Deus. Ele diz: você não vai desistir, ainda que fique só a 10ª parte, porque eu vou estar lá, porque eu não desisto por conta de critério quantidade. Coloque isso no seu coração. No versículo 1, Isaías perde o amigo. No versículo 1, ele tem uma experiência com Deus. No versículo 5, ele fala com Deus. No versículo 11, no versículo 8, ele toma uma decisão: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tem uma experiência com Deus e ele vai abrir mão de algumas coisas da sua vida para se tornar um profeta de Deus, um missionário de Deus. E do versículo 9 ao versículo 13, se você ler todo, eu só li o versículo 13, Deus diz para Isaías: não fique preso ao critério quantidade. Ainda que apenas a 10ª parte fique, eu estou lá, porque vai renascer, vai ter pastagem, vai tudo recomeçar, mesmo que seja a 10ª parte. Queridos, qualquer líder religioso
que não alcance resultados em que a igreja, em que os crentes tenham escrito no contrato, aquele líder religioso, ele não serve. Mais uma vez quero deixar claro, o critério quantidade não pode ser desprezado, mas ele não pode ser o carro-chefe. Porque há alegria nos céus, há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Coloque isso no seu coração. Eu vi o Senhor em dias difíceis, em momentos difíceis, no ano em que morreu o meu amigo, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor, é experiência minha, é pessoal. Não fique preso apenas e tão somente em que terceiros sejam intermediadores das suas experiências com Deus. Tenha você as suas experiências com Deus. E terminamos no versículo 13. Não fique presos a resultados maravilhosos, glamourosos, quando Deus diz a Isaías, eu estarei com você, mesmo que só fique a 10ª parte. Deus está com você a todo momento, a todo instante. Se tiver uma pessoa fiel, Deus ali está. Que Deus possa te abençoar nesta quarta-feira. Nós vamos estar orando e que você tenha as suas experiências com Deus. Que você não fique preso aos momentos externos, que a sua experiência com Deus seja independente daquilo que está acontecendo no externo. Deus, neste momento, a palavra de hoje é uma palavra que precisa ser entendida, que precisa ser compreendida, porque nós nos movemos, nós somos motivados quando o externo está bom. Isso é comum na vida do ser humano, Deus. Quando tudo está favorável, nós ficamos animados, mas Isaías nos diz hoje, no capítulo 6, que independente do que está acontecendo, é necessário ter uma experiência com Deus. Coloque isso no seu coração. Que você seja abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém.